atividade 6 da apostila, diz o seguinte: existe um caso em que a medida do lado, do perímetro e da área formam, nessa ordem, uma PG. Dessa forma, a medida do lado será, dá uma sugestão aí, fala assim, sejam A, B e C uma PG, então B ao quadrado é igual a A vezes C. Acho que faltou um pouco de informação nessa atividade. Então vamos às informações necessárias para a resolução desse tipo desse exercício. Né? Bom, com relação a essa sugestão dada aqui, que ele falou, dado uma PG, onde três termos A, B e C, A, B e C formam uma PG, então isso é uma propriedade, tá? Que ele fala assim que em uma PG com números ímpar de termos, o quadrado do termo do meio, ou termo médio, é igual ao produto dos extremos. Por exemplo, assim, vamos supor uma PG bem simples, assim, ó. Vamos lá, ó. O primeiro termo vale 2, a razão vale 2. Então tem assim, ó, 2, 4 e 8. Então quer dizer, o nosso A vale 2, o nosso B vale 4, o nosso C vale 8. Então quer dizer, 4 ao quadrado é igual a 2 vezes 8. Quer dizer, o quadrado do termo do meio, né? O quadrado do termo do meio, que é 4, então 4 ao quadrado é 16, é igual ao produto dos extremos, que é 2 vezes 8, 16. Poderia ser uma PG, por exemplo, de 5 termos, por exemplo. Vamos supor assim, ó, uma PG de 5 termos. Vamos lá, vamos supor que fosse assim, ó, 3, o outro fosse 9, então uma PG, primeiro termo 3 e razão 3. Vamos lá, 9, 27, 27 vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243, ó. Então eu tenho uma PG de 5 termos. Quem que é o termo central? O termo do meio. O termo do meio é quem? É 27. Então eu vou falar que 27 ao quadrado é igual ao produto dos extremos. Quem são os extremos? Um dos extremos é 3 e o outro é 243. Então 3 vezes 243. 27 ao quadrado é 27 vezes 27. 27 vezes 27 dá 729. E 243 vezes 3 também dá 729. Tá? Então essa propriedade é válida para qualquer PG com números ímpares de termos, tá? Poderia ter, por exemplo, 7 termos, 9 termos e assim por diante. Então, isso que ele colocou como sugestão é uma propriedade, tá? Bem, agora vamos pensar na nossa atividade o seguinte. Ele falou assim que existe um caso em que a medida do lado, do perímetro e da área formam nessa ordem uma PG. Então, dessa forma, qual que é a medida do lado? Vamos considerar uma figura aí como sendo um quadrado, tá? Vamos supor aqui, então, um quadrado. E um quadrado, vamos supor que a medida do lado dele fosse x, tá? Aqui vale x, aqui vale x, aqui vale x, que vale x. Então, ele disse, ó, que a medida do lado do perímetro e da área formam uma PG. Bom, então, quem que é a medida do lado do quadrado? A medida do lado do quadrado é x.
O perímetro é a soma dos lados. Então, x mais x mais x mais x, 4x. E a área do quadrado, a área é lado vezes lado. É x vezes x, então é x ao quadrado. Então, quer dizer que esses três termos, né, x, 4x e x ao quadrado, tem que formar, então, uma PG, uma progressão geométrica. E se eles representam, então, se esses três termos representam uma progressão geométrica, vamos à sugestão ali. Três termos em progressão geométrica diz que o produto dos extremos é igual ao quadrado do termo do meio. Não é isso que ele falou para nós ali? Ele não falou que b ao quadrado é igual a a vezes c? Então, eu posso falar que 4x ao quadrado, que é o termo do meio, é igual ao produto dos extremos. Quem que é os extremos? X vezes x ao quadrado. Bom, aqui, ó, fazendo essa potência, eu vou levar o 4 ao quadrado e vou levar o x ao quadrado. Então, 4 ao quadrado é 16. X elevado ao quadrado, x ao quadrado. É igual, aqui eu poderia multiplicar x vezes x ao quadrado e colocar x ao cubo. Mas eu vou deixar indicado assim, ó, por x vezes x ao quadrado. Por quê? Porque isso aqui representa uma igualdade, representa uma gangorra. Ela está equilibrada. Então, se eu colocar o mesmo peso dos dois lados, ou retirar o mesmo peso dos dois lados, ela continua equilibrada. Então, quer dizer, se eu dividir por x ao quadrado desse lado e dividir por x ao quadrado desse lado, ela vai continuar equilibrada. Então, eu vou ficar assim, ó, que 16 é igual a x, ou seja, x é igual a 16. Bom, se x é igual a 16, então eu vou ter minha sequência aqui. O meu primeiro termo vale quanto, então? Meu primeiro termo, que é o quê? Que é o lado do quadrado. Já descobri, o lado do quadrado vale quanto? Vale 16. O perímetro desse quadrado, se o lado vale 16, o perímetro vai ser o quê? 64, né? Porque é 16 mais 16 mais 16 mais 16. E a área do quadrado é lado vezes lado. 16 vezes 16, 256. Então, quanto que mede o lado? O lado vale 16. Ok?